Olá! Na aula de hoje nós vamos ver produto interno dentro do espaço vetorial. Vou rapidamente revisar o conceito que nós abordamos sobre espaço vetorial e então definir o produto interno, ou também muitas vezes chamado por produto escalar. E daí vai surgir o módulo ou a norma de um vetor e também fornece para a gente a distância entre pontos do ponto de vista geométrico, ou, em que termos mais genérico, uma métrica, uma medida associada aos elementos do espaço vetorial. Bom, o espaço vetorial que nós já vimos tem essencialmente, e nós estamos pensando no espaço vetorial no corpo dos reais, um conjunto de determinados elementos que permite uma operação soma entre seus elementos e uma operação de multiplicação do escalar real por um dos seus elementos, que dá como resultado também um outro elemento do espaço. Então, nós temos essencialmente duas operações permitidas nesse conjunto chamado espaço vetorial. Um que é a soma entre dois elementos que resulta em outro elemento, e outra que é a multiplicação por um número real escalar por um vetor e que me dá um outro vetor dentro desse espaço vetorial. Bom, essa foi a constituição do espaço vetorial. Nós queremos acrescentar a isso uma outra operação, mas rapidamente revisando as operações que nós temos de soma e multiplicação por escalar, envolve é comutativa, é associativa, existe o vetor nulo, existe o vetor oposto para a operação soma no espaço vetorial, e na multiplicação por escalar, dados números reais, alfa e beta quaisquer, algumas propriedades também que nós já vimos, que é a propriedade que é associativa na multiplicação por número escalar, que tem distribuição tanto em relação aos vetores quanto em relação aos escalares. Aqui nós estamos atribuindo aos símbolos U e V como sendo elementos desse espaço vetorial e alfa e beta como sendo números reais. Bom, a ideia que nós vamos ter hoje é uma nova estrutura que nós vamos colocar nesse conjunto, uma nova operação possível nesse conjunto, que é a do produto interno, produto entre seus elementos, e que me dá agora não apenas a soma que nós já tínhamos, mas também o conceito de um produto. O produto interno vai pegar, nesse caso aqui, dois elementos do espaço vetorial, e o resultado dessa operação, produto interno, vai ser um número escalar, no caso, o nosso número real. Bom, esse produto interno, de fato, é possível ser definido e acabou se mostrando muito útil tanto em geometria quanto em aplicações em física e nas engenharias. Digamos, nós temos dois vetores aqui, nós vamos já usar a notação de um vetor como sendo um elemento com uma seta em cima para indicar que nós vamos trabalhar com certa frequência em Rn. Então nós temos dois vetores nesse espaço euclidiano de n dimensões. N pode ser 2, que vai ser o plano, 3 se for espaço tridimensional. E esses dois vetores são denotados por listas de entradas de 1 até n, de 1 até n. E aqui estou colocando a notação como se fosse em colchete para lembrar a nossa notação de matrizes. Mas vocês vão ver com muito mais frequência aqui mesmo com a gente, entre parênteses. O importante é que nós temos aqui n entradas para denotar um vetor e n entradas para denotar o outro vetor. Então, esses dois vetores, nesse espaço euclidiano de n dimensões, nesses dois espaços, nesses dois vetores, nós podemos definir o produto interno, que vai ser também um produto escalar, porque o resultado é um escalar, é um número real. Então, o produto interno que nós vamos denotar vai ser com esse ponto aqui no meio. Então, o produto interno entre U e V vai ser o produto de cada um dessas componentes, entre eles separadamente e depois somados. Então, todos os produtos aqui, 1, V1, U2, V2, até o NVN, isso aqui vai ser um número, porque cada um desses componentes aqui é um número. Então, nós temos aqui o resultado, é o número escalar, e nós podemos denotá-los também, às vezes aparecem em vários livros, como sendo os dois vetores dentro de um parênteses, com uma vírgula entre eles. Pode-se denotar também como sendo produto equivalente ao produto de matrizes,
E aqui no caso, como eu escrevi isso aqui como uma matriz linha, o produto que vai fazer sentido vai ser linha vezes a coluna, então eu pego a transposta dessa aqui. Se por acaso em física você tiver denotado o vetor como sendo a matriz coluna, então aqui vai ser o contrário, você põe a transposta na matriz, que vai para fazer a matriz linha, vezes a matriz coluna. O importante é que o resultado disso aqui seja um número real. Vamos ver um exemplo. Digamos que nós temos dois vetores no espaço plano, euclidiano, de duas dimensões, que aqui vão ser representados pelas entradas 3 e 4, e 12 e 5. Bom, esses dois vetores aqui podem, então, usar o conceito de produto interno, a definição de produto interno, que vai ser o produto de um a um das suas componentes somados. Então, vai ser 3 vezes 12 mais 4 vezes 5. Então, dá 36 mais 20 dá 56. Então, esse aqui é o número desse produto escalar entre dois vetores, 56. Bom, o significado desse número nós vamos ver em outras ocasiões, mas lembre-se que isso aqui vai ser, então, o resultado do produto de um vezes o produto do outro. Vamos denotar isso já de maneira geométrica. Então, nós temos aqui um vetor que foi denotado por entradas, e isso vai ser equivalente a um ponto no plano euclidiano. E o vetor vai ser, então, como nós já vimos outras vezes, equipolente ou então equivalente em termos de direção e sentido a um vetor que parte da origem até esse ponto e outro vetor que parte da origem até aquele ponto. Então, as entradas que nós indicamos aqui correspondem 3 e 4 e 12 e 5, corresponde a esses pontos 3 e 4 e 12 e 5, e são exatamente os pontos finais desse vetor partindo da origem. Bom, então, esses dois vetores, do ponto de vista geométrico, nesse momento nós ainda não temos a noção do que significa produto interno, mas a gente já começa a vislumbrar esses vetores do ponto de vista geométrico. Bom, então esse produto interno aqui, estou repetindo, é uma noção que abarca tanto um vetor quanto o outro na forma de um número escalar. Mas nós podemos fazer também produtos internos de um vetor por ele mesmo. Veja só, se eu tenho esse vetor 3, 4 e 12, 5, eu posso fazer o produto interno, produto escalar entre U com U e o V com V. Aí observe aqui que vai ser U vezes o 1 vezes o 1, o 2 vezes 2. Isso aqui é número ao quadrado, aqui é o número ao quadrado. Então, quando nós tivermos o produto escalar de um vetor por ele mesmo, o resultado vai ser um número positivo maior ou igual a zero, a menos que seja um vetor nulo. No caso aqui do 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que dá 25, e 25 ao quadrado mais 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado, que dá 25 mais 144, que dá 169. Bom, mas com isso nós já introduzimos a ideia de uma medida, de uma norma. A norma pode ser também um comprimento, pode ser medida, no caso, aqui vai ser muito apropriado do ponto de vista geométrico, como sendo um comprimento de um vetor, será exatamente a raiz quadrada do produto interno do vetor por ele mesmo. Esse, como nós acabamos de ver, esse número aqui é maior ou igual a zero, então a raiz quadrada está bem definida, isso aqui vai me dar um número maior ou igual a zero. E esse número maior ou igual a zero vai ser a medida associada a esse vetor V. Como nós estamos tratando, do ponto de vista geométrico, um vetor equipolente a um segmento de reta orientada que parte da origem até um determinado ponto, onde esse ponto representa exatamente as entradas do meu vetor, então essa equipolência e esse conceito de norma vai me indicar que essa norma desse vetor é a norma do vetor do segmento que vai de 0 até o ponto A. Então, é a distância da origem até aquele ponto A. Bom, isso é interessante porque nós podemos construir, como nós já vimos, vetores como sendo segmentos de retas orientados entre dois pontos. Então, nós podemos pensar que, olha, se nós temos aqui de 0 até A e de 0 até B, nós podemos, então, calcular essas normas, nós acabamos de calcular esses vetores produto interno com ele mesmo. Então, nós pegamos a raiz quadrada, que dava 25, então dá 5, aqui dava 169, aqui dá 13. São as medidas desses dois segmentos aqui. Bom,
Como a norma, então, de um vetor é por essa definição, e como, em geral, nós podemos pegar um segmento orientado de A até B como sendo equivalente a esse vetor no espaço Rn, então a norma desse vetor que vai de A até B vai ser a distância entre os pontos A e B. Então é muito interessante que essa norma leva à distância. Então, no caso aqui nós temos o vetor U, que vai de 0 até A, nós já trabalhamos com 3, 4, e aqui nós também temos o 12, 5, de 0 até B, então nós podemos fazer também o vetor que vai de A até B. Bom, esse vetor de A até B também dá para ser construído como sendo a diferença entre esses dois pontos, B menos A. Então, nós vamos ter aqui 12 menos 3, que dá 9, e 5 menos 4, que dá 1. E aí nós temos esse segmento orientado, que vai ser equivalente à diferença entre os vetores U e V. Mas a norma desse vetor aqui, nós podemos calcular imediatamente. Então, esse segmento orientado de A até B é um vetor orientado que vai ter a medida exatamente dada pela norma de A a B. Então, o vetor orientado é A a B, de 9 a 1. A norma, que vai ser a distância entre os dois pontos também, vai ser essa norma aqui, que é 9 ao quadrado mais 1 ao quadrado. O resultado disso aqui é um pouco maior do que 9, dá 9,06. Então, é o tamanho desse vetor aqui, que é a distância entre A e B. Bom, é interessante que, para insistir um pouquinho dessa equipolência de vetores, esse vetor AB aqui, que está nesse segmento orientado de A até B, ele é equivalente a um vetor que parte da origem e vai até o ponto exatamente 9, 1. Então, essa referência que está aqui não é uma referência que está explicitamente dada aqui, mas é referência ao ponto 9, aqui está o 9, 1, esse aqui é o ponto C, que é a diferença de B menos A, se eu calcular explicitamente. Mas esse vetor OC e o vetor OB têm a mesma direção, têm o mesmo sentido e vai ter o mesmo tamanho, então caracteriza um vetor equipolente. Bom, as propriedades dos vetores e do produto escalar associado a isso, né, nós vamos ter aqui o produto escalar de um vetor por ele mesmo vai ser maior ou igual a zero. Nós já vimos isso, no caso em particular. E, se por acaso o produto escalar de zero, então o vetor é um vetor nulo. E vice-versa, se o vetor é nulo, então o produto escalar é zero. Isso aqui é fácil de mostrar. A propriedade que nós temos do produto interno, o produto escalar também, que nesse caso ele é comutativa, tanto faz U escalar com V ou V escalar com U. Ela vai ser também distributiva, então o produto escalar de U com a soma vai ser a soma dos produtos escalares. Ela também vai ser o conceito de multiplicação por escalar. Isso aqui é um novo vetor, lambda vezes U. Produto escalar com V vai ser equivalente ao número lambda multiplicado pelo produto escalar de U por V, que também vai ser equivalente ao produto escalar de U multiplicado por lambda V. Então, esse lambda, esse número aqui, pode transitar nesse símbolo do produto interno facilmente, a gente usa isso várias vezes para fazer algumas contas. E, como nós já vimos, o produto interno de U por U vai definir a norma do vetor ao quadrado. Bom, nós fizemos aqui uma rápida revisão do espaço vetorial, definimos o conceito do produto escalar de dois vetores e associados a isso a norma daquele vetor, e a norma vai fornecer também a distância entre dois pontos no espaço euclidiano. E nós vimos algumas das suas propriedades. Definimos aqui, então, o conceito de produto interno entre dois vetores no espaço vetorial.